é onde as pessoas com deficiência elas consigam exercer o máximo das suas potencialidades e também elas sejam inseridas em todas as rotinas sociais que possam acontecer na nossa cidade, no nosso estado, no espaço como um todo. Então, provavelmente vocês estão se adaptando aí com a nova ferramenta que nós estamos usando. Antes nós estávamos utilizando o YouTube e agora a gente está utilizando o Zoom. Então, eu vou explicar algumas coisas aqui para vocês, até para ficar mais fácil o desenvolver aí do webinário, para vocês conseguirem interagir conosco. Então, se vocês observarem aí embaixo na barrinha, existem 3 botões, né? Então, tem um botão ali de levantar a mão, e isso aí é para sinalizar se vocês estão aqui ou não. E aí, depois tem um botãozinho do lado que é o chat, né? Que parece uma bolinha assim de conversação com 3 pontinhos. Então, essa bolinha de conversação é onde vocês conseguem interagir numa conversa mesmo, né? Num bate-papo ali, vocês vão ver. Uma vez que vocês clicarem, vai abrir uma coluna aqui no lado direito e vocês vão conseguir interagir. Vocês têm a possibilidade de interagir tanto com todo mundo que está na sala, quanto diretamente para nós, com os palestrantes, ou para alguma pessoa em específico que esteja na sala. Então, essa é uma das formas de interação. Nós temos 3 que vai acontecer durante o webinário, então eu vou explicar detalhadamente para vocês. E se tiver alguma dúvida, vocês já podem usar essas formas de interação para perguntar. Então, assim, a segunda forma de interação é um Q&A, que vocês conseguem ver aí, que são as perguntas e respostas, né? Então, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta ao longo de todo o webinário, vocês precisam clicar aí, que vai abrir uma outra janela e ali vocês fazem as perguntas. Então, vocês pegam e escrevem as perguntas dentro dessa janela que abrir. Tudo bem? Porque muitas vezes, se a gente está no chat, é capaz que a conversa vai passando e a gente não consiga captar qual que é a pergunta que vocês fizeram. E aí, a pergunta que vocês fizerem, elas ou vão ser respondidas aqui, dentro da conversa, fazer parte aqui do contexto, ou a gente vai já responder diretamente ali por aquela mesma janela, ok? Então, essa é a segunda forma de interação. E a terceira forma de interação vão ser algumas enquetes que vão ser enviadas para vocês ao longo de toda a apresentação. Então, vocês vão receber uma notificação e aí vocês precisam responder essa notificação e a gente vai poder aqui entender como é que está o entendimento de vocês, como é que está a compreensão de vocês para o assunto que está sendo passado aqui. Tudo bem? Então, hoje, a gente está tendo aqui um webinário com o seguinte tema: identificar seus apoiadores e estruturar planos de ação. Olha só, um tema muito interessante. Então, como que você identifica quem pode te apoiar? Quem são as pessoas que podem estar ao teu lado na causa que você defende, na sua missão? E como que você pode estruturar os planos de ação, né? Nós vamos compartilhar algumas dicas, experiências, entender o perfil dos nossos apoiadores e também como se comunicar com cada um deles, porque a gente sabe muito bem que cada pessoa, cada grupo social, cada setor, ele tem uma comunicação específica e que vai ser mais assertiva, né? Focando sempre no relacionamento, porque o relacionamento sempre é essencial. Bom, além disso, a gente vai falar sobre as ações que temos para captar recursos e avaliar qual é o esforço e o impacto de cada ação, né? Então, a gente vai trazer alguns exemplos de quais são as ações, os planos de ações que nós temos e quais são, numa análise, quanto de esforço e quanto de impacto cada ação tem. Então, para falar sobre isso, a gente convidou o Luiz Hamilton. Ele é cofundador e diretor de marketing e inovação da CID, graduado em economia pela Universidade do Paraná e é pós-graduado em marketing pela FAI. Recebeu prêmios de destaque como empreendedor social, além de bolsas de estudos no exterior. Luiz, seja bem-vindo. E, pessoal, vou estar à disposição, vou ficar aqui para acompanhar as perguntas de vocês e aproveitem o conteúdo do webinário. Tenham uma boa compartilhamento de conhecimentos aí. Obrigado, Flávio. Boa tarde a todos aí que estão nos acompanhando e todos que vão nos acompanhar futuramente, né? Já que a gente está gravando esse webinário para a gente disponibilizar para todas as instituições da rede ACID, né? Então, hoje a gente vai falar sobre isso que o Flávio já adiantou, né? Sobre, basicamente, como a área de marketing ela está linkada com a área de captação de recursos. Então, a gente vai passar um pouco sobre a importância de ser estratégico na hora de definir as ações de captação de recursos, né? E como você pode fazer para identificar quem é o seu público, segmentar
e estruturar ações que vão impactar diretamente esse público, que é o seu principal público-alvo, para que você tenha uma maior captação de recursos e, como resultado, consiga executar os seus projetos, implementar melhorias na sua instituição, atender mais pessoas e, por aí adiante, quaisquer que forem os seus objetivos. Então, assim, qual que é o panorama que a gente enxergou na hora que estava pensando nesse webinar? Muitas instituições, elas realizam ações de captação, certo? Então, são ações diversas e o que a gente percebe é que muitas vezes essas ações, elas mobilizam muitas pessoas dentro da instituição para acontecer. É feito um esforço enorme, seja do diretor da instituição ou da equipe, ou, enfim, com todos que se mobilizam, e nem sempre o resultado é o esperado. Né? E por que isso acontece? Por que a gente acaba fazendo as ações que elas demandam um esforço tão grande e não geram tantos resultados financeiros? Né? A gente listou 3 aqui. A primeira razão para que isso aconteça pode ser a falta de conhecimento. Né? Então, as ações que costumam ser as mais fáceis de você executar, elas também são as que demandam mais esforços e nem sempre geram todo o resultado esperado. Um outro motivo é que não sabem, muitas vezes, como acessar as oportunidades, que elas trazem mais recursos, né, mas que não geram tantos esforços. Né? Então, poxa, eu quero começar a oferecer algum tipo de ação, realizar alguma ação que ela é mais elaborada, ela envolve mais ingredientes aí, mas como eu vou fazer isso? Né? Então, com quem que eu devo conversar? O que que eu devo acessar? Muitas vezes é não saber como acessar essas ferramentas. E o terceiro motivo que a gente listou, muitas vezes as instituições, elas se focam em alguns públicos-alvo que nem sempre são realmente o público-alvo que ela deveria estar buscando impactar. Né? Ela pode ser mais estratégica na hora de elencar o seu público-alvo, e elencando o público-alvo certo, ela vai conseguir gerar mais resultado com a sua captação de recursos. Né? E para isso, nós temos o marketing. Então, o marketing ele entra como um aliado da captação de recursos na medida em que você consegue identificar quem é o seu público-alvo, fazer uma segmentação específica das características desse seu público e o que você deve fazer para engajá-lo e alcançar o resultado que você deseja. Então, para começar aqui, a gente preparou algumas telas para mostrar aí para vocês, que são referentes às ações de captação de recursos. Então, Léo, por favor, vamos colocar aí. Essa primeira tela aqui, basicamente esse é o gráfico da estratégia de captação de recursos. Né? Então, ali no eixo vertical, você vê o esforço, que é o tempo em horas que você e a sua equipe necessitam para realizar uma ação. E ali na parte de baixo, você tem o eixo horizontal, que é o resultado. E o resultado aí, ele é mensurado, ele é medido em termos financeiros. E quais são os tipos de ação que a gente identificou? Pode passar para o próximo. Então, ali naquele quadrante superior esquerdo, é o que a gente chama de longe do ideal. Então, ali vocês encontram as ações que elas demandam muitas horas, né? E tem um resultado pequeno, né, perto do potencial que ela poderia ter. Normalmente essas ações são as vendas de rifas e eventos. Né? Então, é legal deixar claro assim, tem algumas instituições que elas botam um esforço enorme e tem um resultado enorme. Né? Assim como tem instituições que botam um esforço enorme, mas que tem pouco resultado. E, em geral, a gente enxerga que rifas e eventos, apesar do grande esforço que demanda, gera um resultado pequeno. Né? Pode ir para o próximo. Ali embaixo, a gente tem o quadrante ruim. Né? Então, são as ações que elas têm um baixo esforço, mas também elas têm um baixo resultado. E a gente colocou ali como exemplo, né, são as doações pontuais. Então, são aquelas pessoas que elas conhecem o trabalho da instituição e desejam fazer uma doação. E por que isso é ruim? Porque ela não é continuada. Logo, ela não é continuada, ela provavelmente não vai representar um grande retorno, um grande resultado financeiro para instituições. Mas, novamente, vale citar que
isso que a gente está pegando é um contexto específico. Tem muitas instituições que conseguem ter um resultado enorme com doações pontuais. Pode passar. Ali em cima, vocês estão vendo agora o quadrante que a gente chama de perto do ideal, né? Então, são as ações que elas geram um grande esforço para serem executadas, mas também, em contrapartida, geram um bom resultado, né? Então, temos ali o marketing relacionado a causas. Então, vamos citar um exemplo de marketing relacionado a causas. Aqui na CID, alguns anos atrás, a gente fez uma campanha com uma empresa, uma indústria, uma empresa que produz sorvetes, e nós realizamos a campanha do sorvete solidário, né? Então, era um sorvete que a cada pote vendido, um valor determinado era revertido para a CID, né? Então, no inverno, a gente lançou essa campanha e foram vendidos 35 mil potes, né? Que reverteram num valor, num resultado financeiro muito bom e possibilitou a expansão da nossa atividade para Santa Catarina. Muito bom, não é mesmo? Muito bom. Mas o resultado foi excelente. Mas o esforço que essa campanha gerou também foi muito grande, porque a gente precisou fazer toda uma campanha de divulgação, articular com televisão, com rádio, com influenciadores, tivemos que desenvolver materiais gráficos, medir os resultados, enfim, gerou um resultado muito bom, mas demandou um esforço muito grande também. E aí vamos passar para o próximo, que são as ações que a gente chama ali no quadrante ideais, né? Elas demandam menos esforço e geram mais resultados. E como exemplos ali, nós temos o incentivo fiscal, né? Que é uma ferramenta que a gente coloca como menos esforço, lógico, para você começar a captar recursos via incentivo fiscal, você deve fazer um grande esforço no sentido de adquirir o conhecimento para isso. Porém, depois que você possui essa ferramenta incorporada na sua captação de recursos, você vai escrever projetos, vão ser aprovados e você vai captar esses recursos e vai conseguir atingir o impacto que você espera. Então, depois que essa ferramenta está implementada, a gente coloca que ela não gera tanto esforço para ser realizada, né? E traz valores muito grandes, muito relevantes para as instituições. E também citamos ali o quadro The Wall, que é o quadro do programa do Caldeirão do Hulk, que algumas instituições da rede ACID se inscreveram e participaram, captando valores muito altos, né? Então, é aquela coisa, demanda você ficar 1 ou 2 dias, né, talvez até um pouco mais, preparando uma boa inscrição para o programa, e se você é selecionado, você recebe um valor, nesse caso, né, você pode receber um valor muito alto que vai garantir a realização de projetos impactantes. E, por último, a gente tem um quadrante, pode passar, que é o que a gente chama de quadrante neutro. Então, ele está próximo ali do centro do gráfico, né? E ele gera um médio esforço e tem um médio resultado. E a gente coloca ali os produtos e serviços, né? Então, tem muitas instituições que elas fazem a produção de itens ou realizam serviços para o seu público-alvo, parceria em empresas, enfim, voluntários, e ações nesse sentido, elas geram um retorno dentro da média, assim, não é nada muito bom, mas também não é ruim. E aí, essa é a primeira dica, então, né? É que vocês aproveitem as oportunidades de captação de recursos que podem entrar na instituição. Aí, Léo, pode voltar para mim, por favor. E a gente vai agora para a segunda dica que eu queria passar para vocês, que é tudo sobre os dados, né? Então, os dados, eles nos dizem muito. E eu quero fazer uma enquete com vocês. Quero saber como é que está a captação de recursos das instituições que estão nos assistindo. Léo, pode liberar aí a primeira enquete para o pessoal. A gente vai liberar e vai esperar aí vocês responderem, né? São algumas opções, né? Vocês podem selecionar uma ou mais dessas opções, né? Quem realiza evento, quem realiza rifa, quem procura receber doações pontuais da comunidade, quem está fazendo ações de marketing relacionado a causas e projetos de incentivo fiscal. Então, vamos esperar um pouquinho aí o pessoal responder.
Então, ali já temos algumas respostas, doações pontuais, 100% dos respondentes aí realizam, projetos de incentivo fiscal, muito legal, 2/3, eventos também, rifas ninguém faz, né? Agora uma instituição. Legal, gente. Então, ó, o que a gente pode ver aí dos respondentes é que todos responderam que de alguma forma, procuram incentivar essa doação pontual. Pode encerrar, por favor. E como a gente viu ali no começo, as doações pontuais, elas são sim um bom canal de recursos para a instituição, porque elas geram, teoricamente, um baixo esforço, mas geram também um baixo resultado. E ali, em segundo lugar, a gente tem os eventos, que é justamente o que a gente citou ali, é um grande esforço para, muitas vezes, não gerar um resultado tão grande. E as rifas, apenas uma instituição respondeu que realiza, e os projetos de incentivo fiscal e de marketing relacionado a causas, que estão ali nos quadrantes melhores, nem todas as instituições realizam. Então, fica aí um ponto de atenção, né? No final do webinar, a gente vai sortear uma mentoria de 3 horas, e aí a gente pode trabalhar nessas questões, né? E aí, eu queria pegar alguns exemplos mais específicos, assim, né? Sobre eventos, normalmente, a venda porque o que acontece para não ter um resultado tão bom, né? Porque normalmente a venda, talvez vocês concordem comigo, ela fica muito restrita a pessoas que a instituição já conhece, né? Então, sejam os profissionais que trabalham nelas, sejam as famílias dos assistidos, sejam os voluntários que já estão com a instituição, né? Mas as instituições elas não conseguem acessar esse público externo. E aí, dentro da rede ACID, a gente tem um case que é muito legal de uma instituição que ela utiliza a força dos seus voluntários, né? Então ela mobiliza muitos voluntários para realizar um evento mensal, né? Que é um churrasco, e ela mobiliza os voluntários para fazer a venda dos ingressos, né? E todo mês esse churrasco ele está lotado e a instituição consegue ter uma boa captação de recursos dessa forma, né? Então, se a gente for analisar dentro do gráfico, ela saiu daquele quadrante que não é o ideal e ela foi para o bom, ou seja, ela saiu do esforço grande para pouco resultado e ela foi para o grande esforço e grande resultado, utilizando a força dos seus voluntários. No caso de serviços e produtos e serviços, que é uma ação neutra que a gente chama, né? A gente tem um caso de algumas instituições em todo o Brasil que trabalham com a profissionalização dos seus alunos, né? Então, a partir ali de produtos, ao mesmo tempo que ela desenvolve os seus assistidos através de uma profissionalização, elas vendem esses produtos para a comunidade, ou para empresas, ou enfim, para quem estiver disposto, participam de feiras, né, para vender esses produtos, e isso funciona muito bem, né? E daí, por último, ali, incentivo fiscal, essa é uma prática que ela realmente pode ser o que a gente chama de game changer dentro da instituição, né? E como eu falei, no começo é algo muito difícil, né? Então, porque demanda um conhecimento muito específico e nem sempre as instituições, o diretor da instituição, ele tem esse tempo para estudar, se aprofundar e conseguir trazer essa captação de recursos para a instituição. Então, eu vou citar como foi o passo a passo aqui na ACID, né? Aqui na ACID, a gente começou a fazer a captação de recursos de incentivo fiscal bem recentemente, né? Nesse ano, efetivamente, que a gente está com essa frente de captação para um projeto bem legal, que depois a gente pode falar mais para vocês, que é o mapa da inclusão. Mas qual foi todo o processo que a gente percorreu para chegar nessa possibilidade, né? Então, primeiro, a gente teve que se inscrever nos conselhos relevantes dentro da causa da pessoa com deficiência. Então, a gente se inscreveu no CMAS, que é o Conselho Municipal de Assistência Social, e aí depois a gente se inscreveu no Contiva, no FIA, né, para poder submeter um projeto.
Aí a gente levou todo um tempo e um aprendizado para saber como escrever o projeto antes de enviá-lo para aprovação do conselho. Aí depois a gente esperou o conselho deliberar, esperamos a aprovação, para daí agora estarmos na etapa de captação de recursos junto a empresas e pessoas físicas, né? E depois que esse projeto acabar, a gente vai ter que fazer uma prestação de contas para o governo, para que após essa aprovação da prestação de contas, a gente possa realizar novos projetos. E por que eu explorei esses 4 passos separadamente com vocês? Porque é muito mais difícil quando você pensa em todos esses passos de uma vez, né? E muito mais fácil quando você decide fazer um deles de cada vez, pensando em quem é o seu público-alvo, né? Então, quando você vai escrever a sua instituição no CMS e depois no Contiba, né, que é o caso aqui de Curitiba, você tem que se preparar para isso, né? Então, primeiro a gente estudou sobre essas coisas. A gente não procurou saber ou se aprofundar tanto nos outros passos. Aí depois a gente foi para o passo seguinte, que foi como escrever o projeto. Aí a gente buscou benchmarks, falou com outras instituições que já captam assim e correu atrás e viu o que a gente queria fazer, os nossos objetivos, e aí escrevemos e submetemos o nosso projeto. Aí agora, depois de aprovado, a gente começou a fazer uma captação de recursos com as empresas e com pessoas físicas. Estamos tendo muitos aprendizados, né? Já temos algumas empresas e pessoas físicas nos apoiando, e logo, logo a gente vai enfrentar um novo desafio, que é a prestação de contas, para que tudo fique redondo e a gente consiga realizar novos projetos, né? Além da captação de recursos via Contiba e FIA, né, que é o Fundo da Infância e Adolescência, a gente também está próximo de aprovar um projeto no PRONAS, né, que é uma lei aí que a gente está esperando a aprovação do nosso projeto, a gente não sabe como é que vai ser, mas estamos com, caso dê certo, esperamos que dê certo, né? A gente consiga captar os recursos, já temos algumas ações engatilhadas para que a gente também consiga captar incentivos por essa frente, né? E o ponto aqui é isso que eu falei, uma etapa de cada vez. Então, a gente falou agora nessa segunda dica, que dados são muito importantes, né? Então, você tem que ficar muito atento a cada tipo de ação que você está realizando, o esforço que demanda e qual é o resultado, né? E dessa forma você vai conseguir identificar se o teu papel, se o teu esforço e o potencial que você tem dentro da instituição, na captação de recursos da instituição, está sendo aproveitado de fato. Então, agora a gente vai para a terceira dica, né? Então, de nada adianta você trabalhar os eventos, ou trabalhar com produtos e serviços, ou trabalhar com incentivo fiscal, se você não souber quem é o seu público-alvo, quem você tem que alcançar nessas ações, né? E como que você vai identificar quem é o seu público-alvo? Então, eu queria dar um exemplo prático para vocês. Pegando o caso da instituição que faz um churrasco por mês para um evento, né? Um churrasco por mês, com o apoio dos seus voluntários, né? E que sempre está conseguindo bons recursos financeiros. Eu queria perguntar para vocês, né? O Léo vai lançar aí na tela a segunda enquete do webinar. Quem é o público-alvo dessa instituição? Né? Vamos ver aí. As opções são os profissionais da instituição, né? Então, quando a gente fala aí de público-alvo, em quem a gente deve focar a venda dos ingressos para o nosso evento. Acho que agora vai ficar mais claro aí. A gente deve focar a venda dos ingressos nos profissionais da instituição, no público em geral ou nos voluntários, né? Então, 2 pessoas já responderam aí, público em geral, uma pessoa nos voluntários, público em geral, opa, profissionais da instituição, ninguém colocou ainda. Esperar mais um pouquinho, aí eles têm uma última resposta. Legal, então podemos encerrar aí. Todos os respondentes colocaram público em geral e apenas 2 em voluntários e ninguém colocou em profissionais da instituição, né? Então a gente sabe que os profissionais da instituição eles ajudam, mas nem sempre é algo legal, né? Porque se a gente faz evento sempre,
é como se fosse um fósforo que vai se apagando, né? Então, daqui a pouco, os profissionais da instituição eles não vão ficar de saco cheio e não vão conseguir vender mais para ninguém. O público em geral sim, deve ser o público-alvo, mas vocês entendem que não está bem claro quem é esse público em geral? Porque pode ser qualquer tipo, pode ser qualquer pessoa, de qualquer faixa de renda, enfim, de qualquer origem. Então, não está bem claro, né? No caso dessa instituição que faz o churrasco, o público-alvo deles são os voluntários, né? No sentido de que eles preparam esses voluntários e os incentivam para que eles façam a venda dos ingressos. E assim eles conseguem atingir uma rede que não está na instituição, né? Eles conseguem acessar uma rede externa, que são as pessoas que esses voluntários conhecem. Vocês conseguiram pegar a diferença? Então a gente sai daquela mentalidade de estou tentando vender para um público em geral e não estou tendo a aceitação, né? E você vai para os voluntários, você prepara esses voluntários para que eles façam a venda, eles digam sobre a sua história, sobre a sua marca, a importância deles participarem das pessoas que eles estão convidando em participar desse evento, o quanto ele vai contribuir para a instituição. Então, é toda uma mudança de mentalidade que resulta no melhor aproveitamento do potencial da instituição, porque daí não vai ser o diretor ou a equipe de profissionais, ou enfim, procurando essas pessoas, vão ser os voluntários trazendo as suas redes para dentro da instituição, né, e recursos. E agora vamos pensar no caso de instituições que trabalham com produtos, né? Então, vamos pegar o caso clássico da panificação, né? Quem vocês acham desses públicos-alvo aí que devem ser atingidos pela comunicação dessa instituição que trabalha com panificação? Por favor, Léo, pode colocar a terceira enquete aí do webinário para o pessoal. Então, as opções são, né? Então, olha, vou ler para vocês. Pensando no caso de uma instituição que acabou de perceber que a captação... desculpa, confundi. Que a captação de recursos via incentivo fiscal pode trazer os recursos financeiros necessários para executar grandes projetos. Quais são os públicos-alvos que ela deve mirar? As empresas, o governo ou os doadores pessoas físicas? Então, 2 pessoas responderam aí empresas, ninguém falou do governo ainda, nem de pessoas físicas. Todo mundo votando aí nas empresas. Vamos ver se tem mais alguma resposta. 6 respostas em empresas. 7. Bom, então pode encerrar, Léo. Sim, as empresas, elas são um dos seus públicos-alvo, né? Então, você tem que pensar novamente, pegando o que eu falei antes, em etapas, né? Quem que é o teu público-alvo quando você está inscrevendo a instituição no conselho ou submetendo o projeto para aprovação? O seu público-alvo deve ser o governo. Por exemplo, aqui na ACID, a gente tem um relacionamento fantástico com o pessoal do governo. Muitas vezes, eles gostam tanto da ACID que eles começam a dar dicas de como a gente pode melhorar a apresentação dos nossos projetos, para facilitar a inscrição, dando dicas assim muito valiosas e até, de certa forma, sendo nossos consultores aí voluntários, né? Então, nas primeiras etapas ali, principalmente para as instituições que ainda não têm esse conhecimento, o seu público-alvo é o governo, porque se eles não comprarem a sua ideia e ela não for aprovada, você não vai para frente. A partir do momento que você tem o projeto aprovado, aí você muda de figura. Quem passa a ser seu público-alvo são as empresas, que podem destinar o valor do imposto delas, que seria pago para o governo, para projetos da instituição, mas também são as pessoas físicas, principalmente as pessoas físicas de alto poder aquisitivo, né? Por que as pessoas físicas de alto poder aquisitivo? Porque são elas, normalmente, que têm que pagar grandes quantidades de imposto, né? E se ela destina parte do imposto para o seu projeto, vai te ajudar muito a atingir parcela relevante necessária para colocar o seu projeto em prática, né? Então, era isso que a gente queria passar
aí para vocês sobre essa frente de incentivo fiscal. E aí, voltando no caso ali das instituições que trabalham com panificação e etc., quem que é o público-alvo dessas instituições que trabalham com serviços ou produtos? Quem vocês acham, né? A gente não colocou uma enquete para isso, para dar mais agilidade, mas é interessante falar que o público-alvo aí são tanto as pessoas, por exemplo, pegando aqui um caso que a gente conhece aqui de Curitiba. Todo dia a instituição, ela faz a produção da panificação com os alunos, e são esses alunos, os mesmos que fazem a produção, que vão vender na comunidade, né? Então, quem que deve ser o público-alvo aí? Quem que a gente deve preparar para fazer a venda? São os alunos, né? Então, a gente tem que preparar esses alunos e também ter em mente o que as pessoas que vão comprar, elas desejam desse nosso produto, né? Então, a gente deixa de ter um público-alvo e passa a ter dois. Assim como na captação de recursos e incentivo fiscal, a gente tem o governo, as empresas e as pessoas físicas, né? Então, normalmente, quando a gente pensa em público-alvo, a gente tende a pensar em um tipo de público-alvo só, né? E o que eu quero passar para vocês aqui é que muitas vezes tem vários públicos-alvo que a gente não atende e por isso a gente não consegue chegar no resultado esperado, né? Ou também tem instituições que elas fazem a venda de produtos para as empresas e que sim, elas têm que pensar com a cabeça da empresa, né? O que a empresa espera ali do meu produto, qual é a época que ela vai demandar esse meu produto. Aqui em Curitiba, a gente também tem um caso de uma instituição que ela faz a produção ali de docinhos, de salgados para cofres de grandes empresas, etc. E ela vai atrás, ela faz uma prospecção, né, que a gente chama uma busca ativa e liga nessas empresas, né? Então, a gente tem que saber quem é o público que vai comprar, mas a gente também tem que deixar essa pessoa que vai fazer a busca preparada para oferecer o nosso produto ou o nosso serviço, né? E também tem que ter nessa parte de produtos e serviços bem claro qual é o seu modelo de negócio, né, e se ele é viável. Então, o modelo de negócio, assim, é um tópico que a gente pode fazer todo um webinar, um outro webinar sobre o assunto, mas basicamente é identificar se aquilo que você está oferecendo, ele gera mais lucro ou às vezes pode até gerar uma receita, mas que não supera as suas despesas em trabalhar com aquilo, né? Então, a gente tem que estar sempre muito atento a esse equilíbrio, ter um controle. Beleza, estou fazendo um produto ou um serviço, isso realmente está sendo financeiramente viável para a instituição, né? Então, na rede ACID, a gente conhece casos de instituições que elas têm o serviço. Eu vou dar que eu quero mostrar para vocês, é um caso de modelo de negócio que é muito interessante, né? Então, tem algumas instituições da rede ACID que a gente conhece, que elas, além de trabalhar com a questão do atendimento no dia a dia, gratuito para pessoas que não têm condições de pagar pelo serviço que ela presta, elas têm um caso, a instituição tem uma escola particular, né? E essa escola particular, ela é voltada para pessoas de alto poder aquisitivo que pagam a mensalidade, né? E essa mensalidade, o lucro da instituição, ele é revertido para a instituição filantrópica, né? Então, é um modelo de negócios que ele se mostra viável e gera recursos financeiros para a instituição filantrópica. E também temos casos de instituições filantrópicas que elas criaram centros de convivência, etc., particulares para pessoas com deficiência que não estão dentro da sua faixa etária de atendimento, mas que, mais velhas, necessitam de algum tipo de convivência, de atendimento, conforme elas vão adquirindo mais idade, né? Então, são dois modelos de negócios bem parecidos, né? E na medida que eles geram mais receitas que despesas, esse lucro é destinado para a instituição filantrópica melhorar a qualidade do seu atendimento e até mesmo aumentar o número de vagas para a comunidade, né? Então, essa é a terceira dica que eu queria falar para vocês. Como identificar o seu público-alvo e quem são os seus públicos-alvo. Então, a gente vai aí agora para a quarta dica, que é a penúltima, que é sobre a segmentação do seu público-alvo, né? Então, mais do que
saber, o meu público-alvo são as empresas, ou são as pessoas físicas, ou é o governo. Quem é o seu público-alvo de verdade? Quando você fala empresas, é muito alto, é muito amplo. Quando você fala pessoas físicas, é muito amplo. E assim por diante, né? Então, existe uma metodologia que é a Value Proposition Design, que é uma metodologia aí de fora, que é o design da proposição de valor, que a gente vem aplicando aqui na CID com muito sucesso para identificar os nossos públicos e conseguir oferecer os nossos serviços de maneira assertiva para eles, né, e vender aí os nossos produtos, os nossos serviços, e que eu queria falar para vocês, né? Mas como que a gente aplica essa metodologia? Então eu vou passar aqui, assim, são páginas e páginas de um livro que fala especificamente sobre esse assunto, mas eu vou passar aqui rapidamente qual é a lógica por trás do Value Proposition Design, né, que é o design da proposta de valor. E depois a gente pode passar o livro para vocês e aí vocês também realizarem isso dentro da instituição de vocês, tá? Então, o primeiro ponto é você identificar quem é o seu cliente, né? E aí, o legal disso é que você pode fazer isso trazendo pessoas de dentro da sua instituição para discutir sobre o assunto, e mais legal do que isso é você trazer alguém que já é seu cliente para estar na mesa junto e falando, não, porque eu penso assim, porque eu penso assim, tal. E quando você vai fazer esse mapa do perfil do cliente, você tem que levar em conta 3 características principais desse seu cliente, né? O primeiro deles é quais são as atividades que esse seu público-alvo ele deseja realizar no dia a dia, né? Então, quais são as atividades que ele tem que fazer, que ele gostaria de alcançar, enfim, coisas que ele deseja realizar no dia a dia, né? E aí vamos pegar o caso de um voluntário, né? Um voluntário da instituição. Vamos pensar com a cabeça do voluntário. O que o voluntário ele deseja realizar aí no seu dia a dia, né? E eu listei alguns exemplos aqui. Você tem que pensar o que ele deseja realizar com a ação voluntária, né? Muitas vezes, o que o voluntário ele deseja alcançar, né, fazendo o voluntariado, é utilizar seus conhecimentos em prol de uma causa, certo? Então, acho que todo mundo aí conhece, já recebeu voluntários na sua instituição. E também, o voluntário, ele deseja se formar, né? Então, muitas vezes o que ele espera ele quer fazer ação voluntária, mas esperando ali o certificado de horas de atividade formativa para ele conseguir comprovar e tirar o diploma, né? Então, pense com a cabeça do voluntário. Esses são apenas 2 pontos de tudo que ele deseja alcançar, né? Que a gente pensou aqui para trazer para vocês. E aí, a gente vai para um fator muito importante. Quais são as dores que esse voluntário, seu público-alvo, enfrenta para atingir essas atividades que ele deseja alcançar? Então, no caso do voluntário, a gente colocou aqui que para ele se formar, o que ele precisa? Ele precisa conseguir horas de atividade formativa, né? Então, essa é uma das dores. Outra dor, ele quer fazer o voluntariado, mas ele sente uma falta de tempo. Ele tem uma rotina muito agitada, ele não consegue fazer o voluntariado, porque ele simplesmente não tem tempo para isso. Então, essas são as dificuldades que ele tem. E aí, o terceiro ponto que você vai pensar é quais são os ganhos que ele deseja realizar a partir daquela ação. Então, o que ele deseja realizar a partir da ação voluntária fazer o bem, né, e se formar. Então, são esses 2 principais criadores de ganho aí que a gente elencou para apresentar para vocês nesse webinar, tá? E aí, assim, a gente consegue mapear qual é o perfil desse voluntário, dessa persona, né, que a gente chama, é como se fosse uma pessoa padrão, né, para quem você deve mirar os seus esforços e conseguir trazer para a instituição, e você ter os argumentos certos para convencê-lo a se engajar em prol do objetivo da sua instituição, né? Então, a gente tem aí o perfil do cliente, o mapa do perfil do cliente, e além de trabalhar quais são as atividades, as dores e os ganhos desse voluntário, desse público-alvo,
a gente também pode pensar em características mais pessoais, né? Então, qual é a faixa etária do voluntário padrão aí que vai até a instituição de vocês? Qual é a faixa de renda? Qual é o horário que ele tem disponível para fazer normalmente o voluntariado? Né? E assim a gente também consegue filtrar algumas outras informações para saber aonde a gente pode divulgar as nossas ações de voluntariado para conseguir engajar mais pessoas e ter mais resultados a partir das ações voluntárias, né? Então, perfil socioeconômico, mapa do perfil do cliente, e agora a gente vai para o mapa da proposta de valor, né? Que daí ela é composta por outros 3 itens, né? Primeiro você vai pensar quais são os produtos e serviços que eu posso oferecer, né? Então, dentro do voluntariado, o que a gente pensou aqui é que para o voluntariado ele atingir o seu resultado ali, o que a gente precisa fazer é oferecer algum tipo de treinamento, né? Falar o que a instituição precisa, contextualizar, né? Não adianta falar para o voluntário chegar na instituição, ó, vai lá e faz isso, né? Então, principalmente pensando nesse caso da instituição que usa a força voluntária para vender os ingressos do evento, né? É muito importante você fazer algum tipo de treinamento, contextualização sobre a instituição, até mesmo como abordar as pessoas para fazer a venda de ingressos. Então, esse é um serviço muito importante e ele não é um serviço no sentido de que ele vai ser vendido para o voluntário, né? Você nunca vai vender isso para o voluntário, mas ele é um serviço no sentido de que você vai dar o suporte necessário para que esse voluntário ele consiga trazer mais pessoas nos seus eventos, né? Um caso bem específico que eu estou falando, mas é mais para ilustrar o todo, né? E aí, daqui a pouco, a próxima etapa é você pensar em quais são os analgésicos, né? Então, os analgésicos descrever como que você pode aliviar as dores que ele tem, né? Então, o analgésico, ele descreve basicamente isso, né? E aí, quais são os analgésicos que a gente vai ter para um voluntário, por exemplo? A partir da ação voluntária, ele vai sentir que ele tem utilidade, né? Apesar dele estar só mirando lá nas horas de trabalho voluntário, muitas vezes para se formar, e até mesmo querendo fazer o bem, ele vai sentir que a ação voluntária que ele está realizando é útil para a instituição, ele vai ver as pessoas que a instituição atende mais felizes e etc., né? E ele vai sentir que ele está mais próximo de se formar, né? Então, ele também vai ficar muito feliz por isso. Então, esse é o segundo ponto, os analgésicos. E o terceiro e último ponto é relacionado aos criadores de ganho. É assim que essa categoria se chama, criadores de ganho. O que são esses criadores de ganho? É a essência do que o voluntário, nesse caso, né, eu estou falando do voluntário, mas é o público-alvo, espera que você ofereça para ele, para que ele se engaje e compre a sua ideia, né? Então, os criadores de ganho ali do voluntário pode ser apoiar a instituição a partir do seu trabalho e efetivamente se formar, né? Então, com as horas do trabalho voluntário, ele vai se formar. Então, essa era a quarta dica, identificar quem é o seu público-alvo, especificamente, perfil socioeconômico, mapa do perfil do cliente e o mapa de serviços, né? E a partir dessas constatações, das informações que você coletar nessa etapa, você vai saber exatamente como oferecer aquilo que o seu público-alvo espera e, principalmente, provavelmente saber onde você vai encontrar esse público-alvo para apoiar no seu trabalho, tá? E a última dica que eu tenho para vocês hoje, talvez seja uma dica que vocês já ouviram antes, mas às vezes é muito bom reforçar o óbvio, sejam estratégicos, né? Então, todos nós sabemos que nós temos de 8 a 12, 14 horas produtivas por dia, e o que você está fazendo com o seu tempo nessas horas produtivas que você tem no seu dia, né? Em relação principalmente à temática desse webinário, que é a captação de recursos. Você está realizando eventos que demandam muito esforço e não está tendo resultados, ou você está buscando captar recursos com ações que geram menos esforço e trazem mais resultados, né? Então, é isso que a gente gostaria de falar para vocês, né? Para vocês terem aí em mente
Tudo isso que a gente falou, essas outras 4 dicas que a gente apresentou para vocês nos últimos minutos, e assim, o nosso webinário, a minha parte está chegando ao fim. Antes de encerrar, eu queria agradecer a todos vocês que estão participando, que estão assistindo, e também me colocar à disposição, né, se vocês ganharem ou não o sorteio da mentoria que a gente vai fazer em breve. Caso vocês achem que queiram se aprofundar em algum tema, alguma coisa, eu estou completamente à disposição aqui para vocês. E é isso, gente. Um abraço e até a próxima. Eu vou ficar aqui para responder algumas perguntas que o pessoal fez aí no chat. Então tá, Luiz, muito obrigado pela sua participação. Acho que ficou bem claro aí para o pessoal a importância, né, de você ser estratégico, de você analisar sempre onde você está trabalhando. A gente tem sim algumas perguntas e eu vou compartilhar aqui contigo. A primeira delas é a seguinte: eu devo planejar uma ação e depois chegar ao meu público-alvo, ou eu devo pensar no público antes de planejar as minhas ações? Você deve planejar, você deve pensar no seu público-alvo antes de elaborar as ações, né? Esse é o principal, porque senão você vai estar meio que vendado, né? Procurando fazer alguma coisa que você só vai descobrir o objetivo depois, né? Então, a ideia de você pensar no seu público-alvo antes e segmentá-lo é justamente para isso. E aí, o que pode estar em dúvida aí também é que você tem uma ação que você já realiza e talvez você percebeu que não esteja realizando da melhor forma. Então, nesse caso, a recomendação é continue fazendo do jeito que você está fazendo, mas o quanto antes, sente com a sua equipe, ou pense você mesmo, ou chame algum cliente que já está na tua base, aí, ou alguma amostra do seu público-alvo, digamos assim, para percorrer essas etapas de definição do perfil socioeconômico, mapa do perfil do cliente e o mapa de serviços, né? Porque é assim que você vai atingir todo o resultado que você espera. Descobrindo o seu público-alvo e depois indo para a ação, e não o contrário. Muito bem, muito obrigado. Teve mais um comentário da Solange, ela pediu para mostrar o mapa da proposta de valor. Léo, a gente tem disponível aí, o Léo, vocês não estão vendo ele, mas ele é aqui nosso... Vou mostrar o Léo aqui. Ele está aqui organizando toda aqui a parte que a gente está passando ali de infra. Então, temos aí a proposta, já está na tela? Se você puder explicar, Luiz, para a Solange, ela queria entender um pouquinho melhor, visualizando o mapa de como que funciona a proposta de valor. Então vamos lá, Solange. Ali do lado direito, você tem um mapa do perfil do seu cliente, né? Então, anteriormente à elaboração desse mapa, o ideal é que você faça todo o mapeamento, né? Ou crie como se fosse um perfil socioeconômico da sua persona, né? Desse modelo de usuário, modelo de perfil de usuário que você vai criar, né? Então ali tem muita gente que gosta de colocar um nome para essa persona, né? Para ficar algo mais humanizado. E aí depois que você define todo esse perfil socioeconômico, você vai passar pelas tarefas, que esse seu está nomeado usuário, mas pode ser cliente, pode ser voluntário, né? O seu público-alvo. Quais são as tarefas que essa sua persona deseja realizar no dia a dia, né? Quais são as dores, ou seja, as dificuldades que ela tem ali para alcançar essas tarefas que ela encontra no dia a dia, né? Pode ser dificuldades relacionadas a tempo, relacionadas a acesso para que ela resolva esse problema, ou relacionadas à falta de uma rede, né? Então, tem vários tipos de dores que podem surgir aí nos seus usuários, e aí os ganhos, muitas vezes, eles costumam ser o contrário das dores, né? Então, o voluntário, ele tem uma dor, a tarefa que ele deseja realizar é se formar, né? A dor que ele tem é que ele não consegue se formar, e o ganho que ele vai ter com a ação voluntária é se formar, né? Então, aí a gente já pega um exemplo. E aí, depois que a gente tem esse perfil de usuário, seu público-alvo mapeado, a gente vai para o mapa ali dos produtos, dos produtos que a gente pode oferecer, né? Então, ali a primeira etapa é você pensar, de fato, nos produtos e serviços que você pode oferecer
para esse seu usuário atingir o seu objetivo, né? Quais são os analgésicos que ele vai ter, né? Que é aquela pílula ali, que representam os ganhos secundários que ele vai ter, né? Não são necessariamente os principais ganhos que ele espera obter a partir da sua instituição, mas também são complementares ao que ele espera. E aí você vai para os criadores de ganho, que, digamos assim, é o motivo principal para esse público-alvo se relacionar, querer consumir um produto ou um serviço ou participar de um evento aí da sua instituição, né? Ou, enfim, participar de alguma das captações de recursos que vocês realizam, né? Então, basicamente, é isso que esses dois mapas apresentam. E aí, no livro que a gente comentou, lá ele tem tudo muito mais aprofundado do que eu falei, e você vai poder tirar mais conclusões aí e encaixar, e ver como isso se encaixa no dia a dia da sua instituição. Obrigado pela pergunta, Solange. Bom, Luiz, muito obrigado pela sua participação. Com certeza ali o pessoal vai aproveitar, vai poder implementar isso dentro da organização deles. Então é isso. E, gente, muito obrigado a vocês por terem participado, por estarem atentos, participando com perguntas, se adaptando a essa plataforma que a gente está usando pela primeira vez. Espero que ela tenha atendido aí as expectativas, tanto de vocês, quanto aqui a nossa interna de repassar as informações. E esse evento, né, tipo, esse webinário, ele na realidade, ele é uma das ferramentas utilizadas dentro dos produtos, né, utilizados dentro da rede ACID. Então, se você já participa da rede ACID, é muito bom você estar aqui conosco, saiba que está sendo gravado, você vai poder compartilhar com as pessoas dentro da sua instituição que você acredita que seja importante ela estar assistindo essas informações que foram repassadas. E para quem ainda não conhece a Rede ACID é uma rede de organizações da sociedade civil, negócios sociais, que incentiva iniciativas, né, que geram impacto para a pessoa com deficiência, tanto aqui em Curitiba, Paraná, no Brasil como um todo. Então, a gente tem instituições de vários estados, e se você tiver interesse em participar, em saber das oportunidades que nós temos para a Rede ACID, convidamos vocês a entrar em contato conosco, lembrando que a participação e a adesão na Rede ACID é gratuito. Então, por isso, mais uma vez, agradeço vocês e muito obrigado por tudo, obrigado pela participação e até o nosso próximo webinar. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.